Há lugares que, em algum momento, foram espaços agradáveis e acolhedores, cheios de talvez um amor familiar, uma dedicação total ao trabalho para o qual foram construídos. Há muitos exemplos. O ponto é que as histórias que nos compartilharam para esta ocasião nos fazem perguntar o que precisa acontecer em uma propriedade para que se torne exatamente o oposto do que já foi um dia e seja amaldiçoada? Que tipo de maldição e que efeitos isso terá? Bem, isso é o que estaremos ouvindo hoje. Vamos ao primeiro relato. Na minha época de ensino médio, eu procurava qualquer oportunidade para ganhar dinheiro e sair com meus amigos. Isso já tem cerca de 16 anos, mais ou menos. Na verdade, não era para algo especial. Era apenas para ter meu próprio dinheiro e não depender dos meus pais. Por isso, me oferecia aos meus vizinhos para qualquer coisa que precisassem, em troca do que quisessem me dar. Eram trabalhos tranquilos e eles me ajudavam financeiramente. Em uma ocasião, uma das vizinhas com quem eu costumava trabalhar me falou de outra mulher que morava em um bairro atrás do nosso. Ela estava prestes a se mudar depois que seu casamento não deu certo e queria ajuda para preparar as coisas para a mudança. Me apresentei à mulher, que tinha cerca de 40 e poucos anos e era bastante amigável. Não conseguia entender como é que o casamento dela não tinha dado certo. Bem, mesmo que eu não estivesse lá para me intrometer nos assuntos alheios, desde o início ela me disse que seriam pelo menos 1,5 semanas de trabalho, de segunda a sexta-feira, por 1 ou 2 horas por dia, porque a casa era muito grande e tinha muitas coisas. Embora, se ela precisasse de mais tempo, me avisaria e eu ficaria se pudesse. Ela me pagaria pelo tempo extra e, bem, eu estava animado com isso. Praticamente, meu trabalho era guardar tudo o que não fosse roupa dela em certas caixas separadas. Também colocar uma marca nelas, ou escrever para saber o que tinham dentro e organizá-las em ordem para carregá-las no caminhão, ou jogá-las fora caso fossem lixo. Ela até me disse que se houvesse algo que me interessasse, eu poderia perguntar, e ela me daria com todo prazer, e eu acreditei nela e fiquei com alguns livros que vi por lá. Desde o início, percebi que ainda havia muitas coisas do marido dela, mas realmente não queria me intrometer por 2 motivos específicos. Primeiro, por respeito a ela e sua família, e segundo, porque não queria perder esse trabalho tão bom. Então, me limitei a organizar as coisas exatamente como ela me pediu. O ex-marido dela parecia ser um homem de escritório. Ele tinha muitos ternos e roupas casuais, um pouco caras, assim como relógios caros, sapatos, anéis, entre outras coisas igualmente caras que pareciam não ter mais valor para nenhum dos dois. Na maioria das vezes, ela estava comigo apenas na primeira hora. Ela me dizia o que fazer e depois saía para fazer algumas coisas, voltando na hora em que terminava para me pagar e ver como eu tinha progredido. Em outras ocasiões, ela ficava comigo o tempo todo, mas não era tão comum, então havia muitos dias em que eu ficava completamente sozinho. Foi por volta do 5º dia, enquanto organizava as coisas do ex-marido, que encontrei uma pasta com documentos do trabalho e coisas do tipo. Ela me disse para abrir tudo o que fosse dele para ver se havia algum documento importante. Nesse caso, eram faturas e recibos antigos da empresa, guardados em uma pasta. Estava prestes a devolvê-los ao lugar quando vi que havia uma pequena maleta escondida em um compartimento oculto. Abri-a novamente e encontrei várias cartas escritas à mão por ele. Não pude resistir à tentação de lê-las. A curiosidade venceu, aproveitando também a desculpa de ver se havia algo valioso para a senhora, mas não esperava encontrar algo diferente de coisas relacionadas ao trabalho. Essas cartas estavam organizadas, pois tinham as datas no canto superior. Então peguei uma por uma em ordem e comecei a lê-las, por respeito a essas pessoas. Tentarei não fornecer detalhes tão específicos, mas, em linhas gerais, o marido começou a escrever essas cartas, porque seu terapeuta o recomendou como uma forma de desabafar. Uma coisa que eu não sabia até começar a ler tudo isso era que eles tinham uma filha. Ela viveu até os 6 anos e faleceu, não sei porquê. Eles não mencionavam. Mas tinha sido naquela casa. Em nenhuma das cartas estava escrito exatamente o que havia acontecido, mas dava para perceber quando as lia que o marido estava muito arrependido do que tinha acontecido, que carregava muita culpa. Conforme avançava na leitura, percebi rapidamente que esse homem estava cada vez mais desesperado, pois chegou a um ponto em que ele mesmo começou a contar como havia em seus sonhos primeiro e depois dizia que havia pela casa, andando durante a noite. Bem, ele só conseguia, por exemplo, ver os pés dela desaparecendo nos corredores, ou apenas a sombra. Mais adiante,
Ele contava que às vezes via uma silhueta que se parecia à sua filha no canto do seu quarto, em pé lá, imóvel. Mas ele nunca se aproximava dela. Depois, ele começou a ouvi-la. Era a sua voz. Ele dizia nas cartas que ela falava com ele. Chamava-o de papai ou pelo nome diretamente. Depois, esse homem contava, já mais desesperado, que não sabia o que fazer, que começou a vê-la agora como ela era em vida, mas de forma estranha. Só dizia isso, refletida em alguns vasos ou jarros que pudessem refletir. Até que um dia, no fundo do seu quarto, enquanto se penteava no espelho, através do reflexo, ele a viu. Agora, embora ele escrevesse que estava certo de que ela era sua filha, não era como antes. No início, ele dizia que não queria compartilhar isso com sua esposa ou terapeuta. Acreditava que estava ficando louco. Então procuraria uma explicação razoável antes de contar a alguém mais. Só cheguei até aí naquele dia. A senhora chegou mais cedo do que o habitual, então guardei as cartas como pude, e também a maleta. Coloquei em uma das caixas que estavam ali. Não contei nada para a senhora, mas acho que ela percebeu que eu estava nervoso. Ela me perguntou se eu havia encontrado algo importante, e eu apenas disse que naquele dia estava distraído com algo que tinha acontecido na escola. Eu sabia que ela não tinha acreditado, mas pelo menos não insistiu mais. Quando estava prestes a sair, olhei para trás novamente e vi como ela começou a procurar na caixa onde eu havia guardado a maleta, como se quisesse saber o que eu tinha visto. No dia seguinte, terminei de ler as cartas quando pude. Elas ainda estavam escondidas e não terminavam em nada especial. Ou seja, a última coisa que pude ler era que os eventos paranormais não haviam parado, estavam cada vez piores, e sua ex-esposa não acreditou nele. Isso a incomodou a ponto de se tornar um tema de discussão entre eles. Nada desse tipo havia acontecido comigo naquela casa. Eu não tinha visto ou ouvido nada estranho, mas agora estava com medo de que algo me acontecesse. No dia seguinte, naquela tarde, ela ficou comigo o tempo todo, mas era diferente. Ela tinha um comportamento frio e distante. A gentileza de sempre tinha desaparecido, e por mais que eu tentasse quebrar o gelo, nada funcionava. Assim, esperei apenas que ela tocasse no assunto. Era óbvio que algo havia acontecido com isso. No final da primeira semana, ela saiu para fazer alguns afazeres, e eu coloquei meus fones de ouvido e me concentrei em terminar o que estava fazendo. Embora ela não tenha demorado muito, após meia hora ela já estava de volta em casa, trazendo algo para comer, e me disse que era para nós dois. Sentamo-nos para comer, e foi aí que ela começou a falar sobre isso. Ela começou me perguntando sobre o que eu sabia sobre a família dela, ou o que eu tinha ouvido. Eu disse a verdade, que só a conhecia pela recomendação de outra vizinha, e sinto que ela sabia que eu tinha descoberto algo por lá. Depois de um momento de silêncio, ela começou a contar como perderam a filha deles. Ela tinha caído das escadas enquanto eles estavam cozinhando e infelizmente faleceu naquele momento. A partir daí, tudo desmoronou para eles. Ela disse que nunca superaram isso. Ela tentou, mas seu ex-marido ficou obcecado com o paranormal, o fato de que ele a via por toda a casa. Então, por razões óbvias, ela não quis continuar o casamento. O que ela me dizia era sério, mas a situação escalou a tal ponto que ela me disse que em uma noite, ela me pediu para não contar isso a ninguém, e se me perguntassem, eu falasse que não sabia de quem se tratava. Bem, ligaram para informá-la de que tinham prendido seu marido. Eles o encontraram tentando retirar o corpo de sua filha do túmulo onde estava enterrada. Bem, não, ele não a retirou completamente, mas ainda estava no cemitério quando o prenderam. Ele passou por uma série de testes psicológicos que o levaram a um hospital psiquiátrico, onde ficaria por muito tempo em tratamento. E claro, isso acabou por separá-los por completo. Ao ouvir tudo isso, entendi por que ela queria sair dali de qualquer jeito. Senti pena dela, então tentei não me intrometer mais. Pedi desculpas por tê-la levado a me contar, talvez, e ofereci ajuda no que pudesse, mesmo que não estivesse dentro do meu trabalho. Aquela semana e meia terminou. Nos despedimos muito bem. Na verdade, talvez isso a tenha ajudado a se sentir melhor, embora nunca mais tocamos no assunto. Algo que de alguma forma não consegui processar até agora. Desejo tudo de melhor para ela, pois ela me disse que se mudaria de lá em uma semana. Passaram-se meses até que eu pensasse naquela família novamente, e isso só aconteceu porque minha mãe chegou comigo, mostrou seu telefone e me perguntou: "Você se lembra da senhora para quem você trabalhou, ajudando-a a tirar suas coisas de casa?"
Olhei para o telefone e lá estava a notícia de que essa senhora estava sendo procurada por ser a principal suspeita de ter desenterrado o corpo de uma garota no cemitério. Na hora em que ouvi isso, meu coração disparou e passou um filme na minha cabeça. Será que o espírito da menina estava tentando enviar algum sinal ao seu pai? O que será que de fato aconteceu lá? Será que o pai a matou ou foi a própria mãe? Eram tantas dúvidas. Meu relato é completamente real. A notícia, o link, estão guardados em muitos lugares. Foi uma notícia mais do que notória, especialmente a última, sobre a senhora. No entanto, também é preciso respeitar a família. O que você acha que de fato aconteceu com a garota? Será que poderiam haver sinais na casa que foram deixados pela menina? Algum ente se aproveitando da culpa que os pais sentiam e assumindo o controle da casa, se livrando deles. O que os levou a procurar o corpo da menina? Nos diga o que você acha, enquanto vamos diretamente para Monterrey, Nuevo León, México, de onde Ezequiel nos conta a sua experiência. Quando comecei a trabalhar em um pequeno escritório de advocacia perto do centro de Monterrey, especificamente na área do bispado, acredito que muitas pessoas possam identificar sem problemas. Como muitos saberão, nessa área e em algumas adjacentes, há muitas casas grandes e antigas que são adaptadas para uso como escritórios por pequenas e grandes empresas. Esse era o nosso caso. Uma casa de 2 andares com todas as condições para realizar esse trabalho perfeitamente. Toda a área de trabalho estava em um único prédio, por assim dizer. Apenas a área de estacionamento na frente e alguns quartos atrás, onde eram guardadas mesas antigas, cadeiras, impressoras, eram os lugares menos frequentados. Realmente pouco ou nada havia para fazer lá. Pessoalmente, nunca me interessei em vagar pelo local, pois assim que terminava meu horário, tinha que sair correndo para a faculdade para chegar a tempo da aula. Em uma ocasião, nos disseram que fariam uma limpeza geral e pediram que ajudássemos apenas a remover os móveis dos escritórios que não estavam mais sendo utilizados. Para mim, tanto fazia. Preferia isso do que ficar sentado na frente do meu computador, apenas escrevendo. Então, comecei a tirar tudo com um colega. Perguntamos a Tomás, o responsável pela manutenção, onde os colocaríamos, e ele nos disse que em um dos quartos de trás. Nunca tínhamos estado lá sozinhos antes, então não tínhamos ideia de como eram. Ao chegar lá, percebemos que ambas as portas estavam trancadas. Eram 2 portas, uma parecia mais negligenciada que a outra, então não sabíamos a qual ele se referia. Voltei e perguntei, e ele só disse que era a porta da direita. Ele me deu as chaves e voltei com meu colega. Ao chegarmos, abrimos a porta indicada. Nisso, outros colegas levaram outros móveis e nos pediram para colocá-los também. Para mim, não havia problema. Então deixaram as coisas lá e foram embora, prometendo que pagariam nossa comida naquele dia como um favor. Fomos colocando tudo, já que Tomás estava ajudando a remover móveis maiores dos escritórios dos chefes. No entanto, depois de um tempo, percebemos que não havia mais espaço e ainda faltavam 2 cadeiras e uma mesa. Ficamos ali sem saber o que fazer. Eu decidi esperar por Tomás, enquanto meu colega insistiu em abrir o outro quarto e colocar as coisas lá. Eu não estava tão convencido, mas ele disse que se Tomás chegasse e visse que não tínhamos colocado as coisas lá dentro, provavelmente nos chamaria de incompetentes e coisas do tipo. Tentamos então abrir a porta com as chaves que estavam no mesmo chaveiro que as anteriores. A chave que funcionou estava completamente enferrujada. Parecia que não era usada ou que era muito antiga. Quando finalmente conseguimos abrir, um cheiro horrível saiu de dentro. Não sei como descrever, porque era algo que nunca tinha cheirado antes, mas definitivamente algo estava apodrecendo. Além disso, saía de dentro um ar muito frio. O quarto ainda estava vazio, sem luz, não funcionava e estava muito negligenciado, com paredes úmidas, mofo por todo lado e tudo descascado. Não entramos, pois estava estranho. Apenas colocamos as coisas e saímos de lá. Um tempo depois, Tomás entrou em nosso escritório para nos pedir as chaves do acesso. Ele agradeceu o gesto de guardar as coisas, mas ao mesmo tempo nos perguntou como fizemos para que tudo coubesse lá, porque eram muitas coisas. Meu colega se apressou em dizer que dividimos as coisas em 2 quartos. A expressão no rosto de Tomás mudou muito rapidamente, perguntando-nos a quem nos referíamos com os 2 quartos. Algo me dizia agora que não deveríamos ter feito isso. E de fato, quando meu colega explicou tudo para Tomás, ele ficou muito chateado e nos perguntou quase gritando por que fizemos isso. Nós confessamos que nossas intenções eram apenas guardar as coisas adequadamente, pois não cabiam mais.
E, em parte, ele pareceu entender. Depois, ele mudou sua expressão de raiva para preocupação e nos perguntou se ninguém nos viu. Respondemos que não, e ele pediu que ficássemos 1 hora a mais naquele dia para tirar o que havíamos colocado no quarto vazio e transferi-lo para o outro. Ambos concordamos em corrigir nosso erro. No entanto, ele nos disse para sermos muito discretos e não contarmos a ninguém o que tínhamos feito. Quando só estávamos nós 3 no prédio, não demoramos muito para rearrumar tudo de volta, e ao terminar, meu colega perguntou a Tomás por que tanto alvoroço ou se planejavam usar aquele quarto para outras coisas. Ele não queria nos dizer nada, e como tínhamos um bom relacionamento com ele, dissemos em tom de brincadeira, mas com um pouco de chantagem, que se ele não nos dissesse, contaríamos à nossa chefe que ele nos havia feito ficar horas extras e agora nos devia dinheiro. Ele concordou e nos contou que, inicialmente, aquele prédio era uma casa e era fácil perceber pela construção. E como mencionei no início, eu não sabia até agora, mas não tinha mistério, não era relevante. Uma família de advogados morava lá, desde os pais até os 3 filhos. Então decidiram montar seu próprio escritório. A filha mais velha teria um escritório principal no prédio onde os outros estavam, enquanto os irmãos mais novos teriam aquelas salas de trás. Mas Tomás nos disse que nossa chefe conhecia essa família, todos eles, e contou que pelo menos os irmãos homens eram muito gananciosos e mal intencionados. Eles queriam ficar com o que a irmã tinha e com outros negócios dos pais. Tomás diz que, em uma das muitas discussões intensas e feias entre os dois, em um acesso de não sei se poderia dizer loucura, raiva, um tirou a vida do outro batendo com algo pesado na cabeça. Talvez não tenha sido com a intenção de tirar a vida, mas no calor da discussão, ele não mediu sua força e, infelizmente, o irmão perdeu a vida, e o outro foi para a prisão. A irmã continuou com o negócio por um tempo depois até que, e ouçam bem, faleceu de causas naturais aos seus meros 40 anos. Não sabemos o que aconteceu com ela, no entanto, ela deixou claro antes de vender o prédio, porque sim, ela faleceu quando tinha outros negócios e escritórios. Ela disse à nossa chefe, com seu pai presente, que ainda estava vivo, que aquele quarto não deveria ser aberto para nada, dizendo que era muito triste o que havia acontecido e que a derrubariam ou fariam outra coisa, mas enquanto estivesse lá, não abririam essa porta para nada. Mas Tomás nos disse que essa não foi a razão principal. Ele nos contou que nossa chefe disse a ele que antes de nós, outras pessoas tinham estabelecido outros negócios, até mesmo os tinham para alugar, mas que muitas coisas estranhas aconteciam. Eles não disseram muito sobre isso, apenas que havia ruídos estranhos, vozes, algo se movendo, barulho de pessoas batendo na porta daquela sala. Até que resolveram abrir a porta e o negócio que tinham fracassava. Isso foi o que ele nos contou, quem sabe. Mas mesmo que não acreditássemos nele, ele parecia muito seguro nos contando isso, nos dizendo por último que havia portas que não deviam ser abertas, e não apenas no sentido literal. Ele parecia preocupado. Pensei que fosse apenas uma história, e já estava tudo bem até que, não gradualmente, mas de repente, tudo começou a dar errado. No dia seguinte, durante a hora do almoço, quando um dos chefes foi visitar um cliente, sofreu um acidente de carro muito grave, que o levou ao hospital. Além do mais, a relação com aquele cliente, um cliente muito importante e recorrente para a empresa, quebrou. Na mesma semana, entraram para roubar durante a noite, levando muitos arquivos, computadores e dinheiro, danificando as câmeras de segurança sem que nada pudesse ser identificado. E esses arquivos eram muito importantes para certos casos. Então, imaginem o impacto que isso teve com muitos clientes. Foram cerca de 2 meses até que a empresa finalmente fechou, entre problemas com os colegas, acidentes no escritório, máquinas quebradas do nada, e muitas eram novas, negociações que não se concretizavam, casos perdidos, e de repente há períodos de má sorte nos negócios. Sim, mas isso não parecia ser apenas isso. Tudo isso levou ao fato de termos que nos despedir do escritório. Acho que até ficaram endividados para poder nos pagar toda a nossa liquidação correspondente. E a casa ou escritórios foram colocados à venda. Tudo aconteceu tão rápido que foi só depois de tudo isso, enquanto contava essa história para minha namorada, que relacionei tudo o que aconteceu. E eu acho que já que a casa ficou com essas terríveis intenções dos irmãos e ao perderem a vida dessa forma tão feia, algo ficou como um selo de maldição. Situações muito impactantes, não é? Como podem ser tão claros os gatilhos em cada consequência que ouvimos de cada caso? Contem.
Vocês já viveram algo relacionado a lugares amaldiçoados, não assombrados, que são diferentes? E se sim, ouviram ou sabem como quebrar essa maldição? Escreva nos comentários se conhece algum lugar que seja amaldiçoado, onde nem mesmo uma planta cresce saudável. E não se esqueça de que você também pode ter sua história narrada em nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.